A gente abre essa edição com um dado para lá de preocupante. Os atos de agressão contra professores têm aumentado no estado de São Paulo. E as medidas adotadas não têm sido suficientes para conter a onda de violência nas salas de aula. É o que mostra um levantamento obtido com exclusividade pelos produtores Léo Arcoverde e Luísa Souto, com base na Lei de Acesso à Informação. Vamos conversar sobre isso com a repórter Adriana Perrone. Oi, Adriana, boa tarde para você. Os casos de agressão, eles sobem desde 2016 e o início desse ano, agora 2018, não mostrou melhora. Não mostrou, Leila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, os dados mostram que no primeiro... Vamos acompanhar, a gente preparou algumas artes para ficar mais claro, então. No primeiro trimestre deste ano, foram registradas 64 ocorrências de agressões a professores aqui no estado de São Paulo. Aí, olhando para os números fechados, né, de cada ano, na próxima tela, a gente vê que em 2014 foram registradas 237 agressões, em 2015, 188, em 2016, 249... E em 2017 foram 251 agressões a professores. Registros nós estamos falando, tá? Nessa situação não poderia ser diferente. A gente tem aí uma outra tela que mostra que no Brasil, é um dado da OCDE, no Brasil a porcentagem de professores da educação básica que se consideram valorizados na sociedade é menos que a metade da média dos países da OCDE. O estudo mostra que no Brasil só 12,6% dos professores acreditam ser valorizados pela sociedade. E a média de 25 países membros, então, da OCDE nesse mesmo ano é de 28%. Então, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Olavo Nogueira Filho, que é diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação. Muito obrigada pela sua participação. Olavo, primeiro vamos falar sobre esse número muito preocupante de agressões, né, registros de agressões a professores. A gente consegue entender o que está acontecendo, por que houve esse aumento? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Bom, primeiro é sempre importante a gente destacar que esse é um dos vários sintomas de uma educação ainda no Brasil que tem uma série de desafios, né? Agora, no caso da violência, é sempre importante a gente também entender que parte importante desse problema vem de fora da escola para dentro da escola. E ao dizer isso, significa que você tem duas grandes frentes de enfrentamento ou de medidas para lidar com isso. Parte delas reside fora da escola, então políticas públicas que extrapolam a área da educação e que precisam funcionar adequadamente, inclusive para a escola poder fazer seu papel. E aí políticas do ponto de vista educacional que podem amenizar esse desafio que, de novo, e que os dados mostram, vem cada vez mais aumentando em âmbito brasileiro, né? Esse levantamento da OCDE mostra, por exemplo, que que não existe uma seleção, né, para que professores mais qualificados sejam encaixados nessas escolas mais desafiadoras, essas escolas onde estão, de repente, as crianças numa condição social mais baixa. Isso é um problema? Que diferença faria se a gente tivesse essa preocupação? Bom, estou falando agora da agenda que talvez seja mais importante para a gente poder virar o jogo da educação, ainda que não tenha bala de prata para a gente melhorar os resultados educacionais brasileiros. As pesquisas mostram, experiência nacional e internacional também mostram isso, que a gente não vai conseguir avançar em educação sem que a gente tenha professores bem preparados, motivados e com boas condições de trabalho. O que os dados do relatório mais recente do PISA mostram é que países que vêm avançando não só do ponto de vista da qualidade, mas também da equidade, lançam mão de uma política importante que é a de alocar professores que têm mais experiência e melhores desempenhos do ponto de vista da prática pedagógica nas escolas e junto aos alunos com maiores desafios de aprendizagem, né? Isso é uma prática ainda bastante distante no caso brasileiro, são pouquíssimas as redes que criam mecanismos de incentivo para que professores, de novo, com mais experiência e melhores práticas pedagógicas estejam nessas escolas. Esse é um caminho que, se a gente quer tornar a educação brasileira mais equânime, a gente precisa avançar. Agora a gente vê esse dado também dos professores se sentindo pouco valorizados aqui no país, ele também preocupa. Qual é o impacto disso, da insatisfação do professor, de repente ele não se sentir valorizado na educação? Isso é enorme, ainda que
professor sozinho não vai dar conta de resolver o desafio da educação. De novo, sem professores motivados e valorizados, a gente não vai conseguir avançar. Não existe um país, Adriana, que consegue fazer educação de qualidade sem que haja uma real valorização dos professores. No Brasil, a gente tem um desafio que começa na atratividade da carreira. São poucos os alunos com melhores desempenhos que optam pela carreira docente. A gente tem desafios sérios na formação inicial dos professores e no próprio desenho das carreiras, que pouco incentivam o desenvolvimento profissional no que diz respeito à evolução da carreira. Se a gente não for capaz de ressignificar a carreira docente no país, e isso passa, é claro, por uma maior valorização do professor, que passa por questão de salário, mas não só, a gente não vai conseguir reverter o cenário crítico que a gente tem hoje na educação. Certo, então, Olavo, agradeço muito a sua participação aqui na edição das 4. A gente vai acompanhar agora uma entrevista que eu e o repórter cinematográfico Leandro Cotrim fizemos agora há pouco com uma professora. Ela já dá aula há quase 30 anos, em escolas particulares e escolas públicas aqui de São Paulo, e ela passou por uma situação bastante complicada. Ela relatou nessa entrevista para nós que, enfim, agressões verbais, desrespeito em sala de aula, infelizmente, são muito comuns. Eles acabam até lidando com isso de uma forma como se fosse algo comum mesmo, porque acontece quase todos os dias. Agora, ela passou por uma outra situação que foi de uma agressão física. Os alunos foram para cima dela dentro da escola e a gente vai acompanhar o que ela disse, tanto como foi essa situação, quanto o impacto que isso teve na vida dela. Ela não está conseguindo mais dar aula. Vamos ver. Era o horário de saída. Não havia batido o sinal. Nós não podemos dispensar os alunos. Os alunos, eles queriam sair mais cedo. A aula não tinha terminado. E como eu não podia deixar sair, eu fui até a porta e falei, espere até o seu horário adequado. Eles começaram a partir para cima de mim. Eles estavam forçando a passagem. Eles vieram para cima de mim, assim, de uma forma que se eu não tivesse me encolhido, me desviado num canto, eles teriam passado por cima de mim. A educação não pode estar dessa forma. Sem dúvida que não pode, né, Adriana? Adriana, impressionante. Eu não sei se a Adriana me escuta, mas é um fato, né? A gente está com um problema no Brasil de lidar com essa autoridade dos professores e o reflexo é isso que a gente está vendo na sala de aula, uma falta de respeito generalizada. Como é que a gente resolve? Bom, a gente procurou a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, só que a gente ainda não teve retorno. E no interior de Santa Catarina, ou seja, não é um problema apenas do Estado de São Paulo, a violência na escola passou a ser um tema debatido, mais debatido, depois que um adolescente de 15 anos deixou uma professora com o olho roxo por conta de um soco no rosto. A agressão aconteceu em agosto, em consequência de a professora ter repreendido esse aluno na sala de aula. A repórter Marina Del Castanhe conversa com a gente, lá de Blumenau. Ela tem essa história em detalhes. Oi, Marina, boa tarde para você. O que mudou na rotina da escola depois que foi cometida essa agressão horrorosa? Oi, Leila, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Teve mudança sim, não só nessa unidade, mas em todas as escolas de Indaial. A Secretaria de Educação pediu que os alunos debatessem mais sobre esse tema, violência nas escolas. Isso, claro, depois dessa agressão que, como você disse, aconteceu em agosto do ano passado. Foi um caso de muita repercussão. Na época, eu lembro que a professora fez um desabafo nas redes sociais e o texto foi compartilhado milhares de vezes. Vamos relembrar um pouquinho desse caso, então. Uma professora que, na época, tinha 51 anos, foi agredida por um adolescente de 15 anos. Era o primeiro dia de aula dele. A professora disse que pediu para o aluno colocar um livro sobre a carteira. Ela imaginava que ele estivesse escondendo um celular que estivesse entre as pernas, né? O estudante, então, a desafiou e disse uma série de palavrões. Os dois, então, foram para a direção da escola. As agressões aconteceram lá na sala da diretora. Eu conversei com essa professora, eu lembro, um dia antes desse caso. E ela levou um soco tão forte que nem conseguia abrir o olho. Ela estava muito abalada mesmo. O adolescente disse ao delegado na época, né, que prestou depoimento, que estava com muita raiva e perdeu a cabeça. A gente tem o histórico desse adolescente também. Quando criança, ele foi vítima de violência doméstica. Um ano antes desse fato com a professora, ele teve que prestar serviços comunitários depois de agredir um colega e bater também na própria mãe.
E aí, sobre esse caso, depois que ele agrediu a professora, o Ministério Público pediu a internação do adolescente. Ele ficou, então, no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório por 20 dias. Depois ele foi para uma ONG e ficou mais ou menos 25 dias. E agora, conversei com o delegado, agora há pouco, ele espera pelo julgamento em casa. A Prefeitura de Indaial disse que depois das agressões, a professora pediu afastamento e ainda não voltou para a sala de aula. O contrato dela com a Prefeitura de Indaial segue durante este ano, mas ela está afastada, longe das salas de aula. Na época, ela ficou bastante abalada, realmente, com esse caso, Leila. Obrigada, Marina. Não é para menos, né? É o tipo do caso que deixa uma cicatriz, acho que profunda, tanto para a professora e na vida do próprio rapaz, né? E como é que ele se recupera depois de uma dessa? É difícil imaginar. Obrigada.